Pessoal, boa noite. Boa noite à banca, boa noite aos meus colegas que já apresentaram e estão aqui pacientemente me ouvindo. Meu nome é Rodolfo Ornelas, eu sou engenheiro eletricista, a princípio, de formação, e também engenheiro de segurança, e me especializei na parte de segurança e atuo na área de segurança de processos, né, de plataformas offshore. A minha intenção aqui hoje é trazer um pouco de conhecimento de proteção passiva contra incêndio em plataformas. Inclusive, eu vou pegar uma fala do Roberto, que ele falou na semana passada, na apresentação da LI, se não me engano, que muito se dá atenção a poços e equipamentos submarinos, enfim, custos bilionários, e talvez não dê tanta atenção à parte do topside, principalmente a parte de segurança, né? E a gente vai ver aqui um pouco disso, um pouco de proteção passiva. É um serviço realizado para evitar a propagação do incêndio na plataforma, enfim. O objetivo aqui é apresentar de maneira geral, o objetivo não é focar demais, ser muito técnico, o assunto é vasto, mas é de forma geral o conceito e tipo de proteção passiva aplicado em plataformas, bem como os insumos necessários para a sua aplicação. Antes disso, antes de saber falar de proteção passiva em si, a gente precisa entender o que é o sistema de proteção de combate a incêndio, né? Ele tem a função de prover a unidade de recursos rápidos, confiáveis para proteção, de forma a limitar a possível propagação para outras áreas, extinguir e mitigar as consequências dos possíveis cenários de incêndio, né? Essa é a função do sistema em geral. E o sistema de proteção, ele é dividido em dois tipos: proteção ativa e proteção passiva. A proteção ativa, as pessoas estão mais acostumadas, né? Pessoas que embarcam, tal, o pessoal está até mais acostumado, que são sistemas de proteção com água e espuma, hidrante, canhões, dilúvio, né? Rede dilúvio, sistema de proteção com CO2 para praça de máquinas, sala de baterias, enfim. Sistema de proteção com água nebulizada, o water mist, que é para dentro do equipamento, ele nebuliza a água para resfriar o equipamento, e extintores de incêndio. Já a nossa proteção passiva, ela não depende da ação humana ou outros sistemas para ser eficaz. Então, o meu foco aqui não é falar de proteção ativa, e sim apenas de proteção passiva. Como é que forma, né? Como é que chega até a proteção passiva? O caminho para se chegar à aplicação da proteção passiva. A gente tem, na plataforma, como a gente lida com o hidrocarboneto o tempo inteiro, a gente tem dois tipos de incêndio de hidrocarbonetos, que é o incêndio em poça, o próprio nome é de simples entendimento, é quando vaza algum equipamento ou algum flange, enfim, que pode causar uma poça, e essa poça pode entrar em contato com alguma superfície quente o suficiente para colocá-la em ignição e, consequentemente, o incêndio. E também temos o incêndio em jato. Incêndio em jato é também de simples entendimento, jet fire, é gás, né? Gás ou condensado, enfim, pressurizado, de forma que esse jato de gás, de fluido, possa entrar em uma ignição e causar um incêndio em jato por horas, se não combatido. O incêndio em jato é um pouco mais perigoso, vamos dizer assim, do que o incêndio em poço, é mais difícil de se lidar. Como é que surge isso? Como é que a gente chega aos cenários? A identificação dos cenários de incêndio e explosão que vai gerar a nossa aplicação da proteção passiva. Como é que ele é identificado? Tem uma APR, em algumas empresas faz um RASID, né, que é quase que a mesma coisa, que identifica o risco qualitativo. Esse cenário aqui pode ser que surja incêndio em poça. Ele só fala isso. A análise qualitativa. Esse aqui pode ser que seja um incêndio em jato. A partir daí, esses cenários são carregados para as análises quantitativas de riscos, as análises de consequências. Aqui eu coloquei algumas, né? Queda de objetos, estudo de dispersão de gases, estudo de dispersão de fumaça, estudo de colisão navio, ship collision, estudo de evacuação, escape, resgate e abandono, ERA, e
os nossos 2 estudos de consequências que são importantes para a nossa avaliação, que é o estudo de proteção passiva, que é a aplicação da proteção passiva. É o estudo de propagação de incêndio e o estudo de explosão. Eles vão me dizer aonde eu tenho que aplicar a proteção passiva e qual tipo dessa proteção. Vamos lá. Então, o que é exatamente a proteção passiva? Proteção passiva, está ali o texto, é a proteção que se interpõe entre o incêndio e o objeto a ser protegido, seja estrutura, equipamento, antepara, pisos, tetos e até pessoas. No caso de uma rota de fuga, por exemplo. Né? Eu tenho um cenário de incêndio, incêndio em jato numa ESDV, uma emergência shutdown válvula, que pode ser que interrompa a rota de fuga. Então, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que botar tipo um firewall ali, por exemplo, né? Uma parede de aço que vai impedir, vai proteger minha rota de fuga. Enfim, principais objetivos da proteção passiva: proteger as pessoas do fogo, calor, fumaça, possibilitando escape, assegurar que o refúgio temporário permaneça íntegro pelo tempo necessário, proteger sistemas e equipamentos de importância essencial para a segurança, bomba de incêndio, enfim, as baleeiras, todos os sistemas de segurança, manter a integridade estrutural por um determinado período e evitar a propagação de um incêndio para as áreas adjacentes. Essa proteção passiva se divide em duas partes, né? Tem a proteção passiva de ambientes, que é anteparas, pisos e tetos, e a proteção estrutural. A outra proteção que é aplicada, que eu vou mostrar lá na frente, que é em válvulas, em equipamentos, ela não sai do estudo, né? Ela sai das lições aprendidas e se existe possibilidade daquela válvula, aliás, eu não posso perder aquela válvula ou aquele equipamento, a gente indica colocar a proteção passiva. Eu vou mostrar lá na frente. Então, a proteção passiva de ambientes. A proteção passiva de ambientes é dividida nas classes A, B, C, H e J, e essas classes elas são definidas pelos SOLAS. Então, é praticamente uma definição mundial. Né? O Brasil, que é signatário da IMO, ele segue os SOLAS e todas as legislações, não, todos os regulamentos da IMO, e praticamente o mundo inteiro segue. Então, aqui no Brasil, a Marinha é a autoridade marítima, né, que chancela a IMO. Então, essa classe de A, B, C e H já é pré-definida. Elas têm algumas características gerais, eu coloquei algumas aqui. Por exemplo, ela tem que ser resistente ao fogo, não combustível, e não deve gerar resíduos tóxicos durante o incêndio. A antepara, classe A, B e C, é própria para fogo celulósico, a H e J é para fogo de hidrocarboneto, sendo que a H é para incêndio poça e J, incêndio em jato. É muita coisa. Aqui tem um típico quadro interno, tá? Que cada empresa faz o seu, mas como eu disse, como isso aqui é do SOLAS, é praticamente a mesma em todo lugar. Então, aqui é meio que já uma tabelinha, uma cola, para o projeto já indicar qual antepara, qual tipo de proteção da antepara de acordo com as áreas. Né? Eu viria aqui um corredor com acomodação. Então, 3 com 4. 3 com 4, eu tenho uma classificação B15. Né? Na monografia em si, eu escrevi mais sobre os tipos. Tá? Aqui já é praticamente a mesma coisa, porém para pisos e tetos, né? Os conveses. Então, essa aqui é um croquis, né? Uma planta 2D aqui de como é indicado, como o projeto indica, como o estudo indica, como que deve ser a aplicação da proteção passiva. Tipo, essa antepara aqui tem que ser A0, essa aqui tem que ser H60. Esses números também dizem respeito à quantidade de horas que ele tem que resistir ao fogo, tem toda uma engenharia por trás disso. Sobre a proteção estrutural, todos os elementos estruturais de módulos, tanques, linha, tubulação, vaso, que pode ser exposto à ação do fogo e a falha pode comprometer total ou parcialmente a integridade da unidade, devem receber proteção passiva. Uma vez definido o elemento a ser submetido à análise estrutural, é realizada a análise elastoplástica,
que tem o objetivo de avaliar o comportamento da estrutura e definir quais estruturas devem ser protegidas. Além das estruturas primárias, tem aquelas que já são prescritivas, né? Suporte de pipe rack, responsável pela sustentação de equipamentos, linhas que contêm inventário e hidrocarbonetos, todos os equipamentos que contenham hidrocarbonetos têm que ser levados para análise elastoplástica, sempre que exceder, naquela região, tiver a possibilidade de exceder a temperatura de 450 graus Celsius. Aqui eu trouxe uma figura, né, retirada de um estudo. Esse é o resultado de um estudo de incêndio, de propagação de um incêndio em poça sobre um tanque de carga, lá no convés principal. Um incêndio, esse aqui é após 1 minuto, aqui tem um gradiente de temperatura. E aqui, exemplificando ele já após 60 minutos, ele já atingiu a temperatura aqui de 1.519 graus, já aqui na estrutura do módulo. Né? Então, certamente, aqui seria um ponto de aplicação de proteção passiva. Esse aqui já é um incêndio em jato, após 3 minutos. Né? Esse aqui é a modelagem no programa FAST. Aqui é o mesmo vazamento após 21 minutos. A gente já tem aqui um gradiente de temperatura de 1.200 graus, já dependendo do tempo desse incêndio, certamente colapsaria, sem aplicação. Essa aqui também é uma ilustração de uma deformação elastoplástica sofrida num módulo sob a influência de incêndio em jato. Não sei se está dando para ver aí, mas o gradiente de temperatura está em 1.345. Então, onde está vermelhinho aqui, ele atingiu simuladamente, né, no simulador, ele atingiu essa temperatura. E aqui é o produto do estudo, né, indicando a proteção passiva nessas determinadas vigas, estruturas, enfim, de algum módulo. Esse é o produto final do estudo. Para passagem e penetrações de pisos, enfim, eu tenho lá minha antepara que é classificada H60, J60, enfim. Mas eu tenho que passar um cabo ali. Como é que eu faço? Eu vou abrir um buraco e passar o cabo? Exatamente isso. Porém, eu tenho que passar ele tenho que ter um equipamento, um produto que me garanta a mesma estanquidade da antepara. Então, esse aí é o caso do MCT, Multi-Cable Transit, que ele serve justamente para passar o cabo ali e ele resiste a fumaça, a incêndio, a gases, ele impede a passagem de todos esses fluidos materiais, o calor, para não irradiar para o ambiente adjacente. Né? Esse aqui é um tipo de proteção passiva muito comum, que você vê na plataforma, que é uma manta, né? Aplicada aí numa SDV. Esse aqui é a válvula é aqui embaixo, esse aqui é o atuador da válvula, imenso. Então, toda essa válvula está com proteção passiva. Essa foto aqui é só para a gente ter uma noção do tamanho da válvula, né? Que são os dois trabalhadores lá aplicando a proteção passiva ali, a manta, nessa mesma, aliás, em uma SDV também. Aqui é outro tipo de válvula, não é tão, outro tipo de proteção, vamos dizer, lá era J60, aqui já é para outro tipo de incêndio, a gente pode ver que é outro tipo de proteção, mas também a manta, provavelmente ela resista, provavelmente não, ela resiste menos impacto, menos incêndio, a uma menor temperatura, porque ali foi constatado que não precisava pelo estudo de propagação de incêndio, não precisava de uma proteção tão forte. Acho que pulou um aqui. Não sei o que houve. Tem a proteção por cimento, né? Essa aqui é um revestimento de uma viga, né? Essas em I, também muito usada. Muito pouco usada, na verdade, não se usa em plataformas flutuantes, né? Pelo movimento da estrutura, pode ser que trinque, já houve casos, e é muito utilizado na indústria onshore, na indústria, não só na indústria naval, né? Na indústria de petróleo, mas também em toda a indústria, mas para offshore flutuante, muito pouco indicado. Aqui eu tenho a tinta intumescente, não sei por que não está passando, tinha uma figura aqui.
Enfim, aqui é a tinta intumescente, epóxi para fogo celulósico, e essa aqui para fogo em hidrocarboneto, que é a aplicação de um primer, aplica uma camada de tinta, uma malha, outra camada de tinta e um acabamento, que ela resiste. O que acontece com ela? Essa tinta intumescente, no processo de pirólise, quando ela é exposta ao fogo, ela forma uma camada protetora que protege que protege o aço, o elemento, né, por um determinado tempo. Sempre é por um certo tempo. O tempo suficiente para não colapsar a estrutura e, enfim, permitir a evacuação da plataforma, por exemplo. Essa aqui também é a mesma tinta intumescente, que a camada mesmo ali é de 1 centímetro, mas essa aí já foi exposta ao fogo numa prova de teste, né? E ela pode ver aí que ela criou uma camada, uma boa camada de proteção. Passou no teste, tá? Posso adiantar. A manutenção da proteção é extremamente importante para evitar esse tipo de corrosão, né? De tipo de problema, entrada de água, descolamento, muito comum em firewall, em paredes, né? Que você aplica, se você não aplica direito, ele pode descolar. Rachadura, fragmentação, erosão. Aqui tem uma ilustração aqui, uma foto, na verdade, né, em loco, que está com praticamente a malha já aparecendo. Ainda não estava corrompida, mas é necessária uma manutenção aqui para que ela continue dando a proteção suficiente. Considerações finais aqui: o incêndio, seja ele por força ou jato, por poça ou jato, quando não controlado, pode danificar de forma irreversível a unidade. A gente tem inúmeros casos, principalmente mais antigamente, né, em algumas plataformas, Macondo, Piper Alpha, que mudou a história da indústria do petróleo, principalmente na parte de segurança de processo. E ponderando aqui a aplicação da proteção passiva, resguarda a segurança da operabilidade da plataforma, mitigando acidentes e evitando danos à vida, meio ambiente e o nome da organização. Muito obrigado, desculpe o tempo.